Olá pessoal, eu sou Paulo Moraes, eu sou ator e venho a convite do Dudu falar um pouco sobre a minha experiência, a minha memória emotiva em relação aos programas infantis que tanto fizeram sucesso e marcaram os anos 80. Bom, a minha memória emotiva ela remete a um programa de muito sucesso, de uma apresentadora muito talentosa, que naquela época rivalizava diretamente com a rainha dos baixinhos Xuxa. Eu estou falando do Show Maravilha e da Mara Maravilha. Bom, é importante antes de começar esse meu depoimento dizer que eu muitas vezes frequentei o Show Maravilha, fui e participei efetivamente por mais de 15 vezes de apresentações e sempre foi um privilégio muito grande poder acompanhar essa fase, que foi uma fase gloriosa, principalmente da carreira da Mara. Hoje a Mara mudou, né? A Mara de hoje é muito diferente da Mara dos anos 80, então eu vou me condicionar a não falar da pessoa que ela é hoje, sim, do que ela foi naquela época. Porque naquela época, sim, eu tinha muita admiração e orgulho de ser um fã dela, coisa que hoje eu já não posso dizer a mesma coisa. O Show Maravilha, ele era um sucesso, mas por que que ele era um sucesso? Porque ele era um contraponto a tudo que era o show da Xuxa. Ou seja, a Xuxa era loira, a Mara era morena, a Xuxa era do Rio, a Mara era de São Paulo, vinda da Bahia. A Xuxa tinha um cenário lindo, monstruoso, a Mara tinha um cenário simples. A Xuxa, ela dava presentes maravilhosos, tinha sorteios incríveis, e o Show Maravilha dava discretos presentes, tinham poucos sorteios, mas em compensação, a aceitação do público foi imediata. Por mais que na Globo tivesse toda a superprodução que envolvia o show da Xuxa, no SBT existia carisma e existia uma profissional que cantava de verdade, coisa que a Xuxa nunca foi, nunca ela mesma, né? Ela diz várias vezes que ela nunca foi cantora, mas mesmo assim foi a artista que mais vendeu LPs no nosso país. Mas o Show Maravilha, ele tinha, além de tudo isso, ele tinha também a possibilidade de construir uma nova geração de adolescentes, de crianças, que tinham naquela personagem, na Mara, uma espécie de Anitta da época. Então, para que vocês tenham uma ideia, quando a Mara diz hoje que ela era a Anitta dos anos 80, e algumas pessoas até ridicularizam ela por esta fala, na verdade eu acho que ela está sendo até econômica, porque com a idade que a Anitta tem, a Mara já, na época, comparando as idades, ela já tinha muito mais sucesso, não é? Aí vocês podem dizer assim, ah, mas a Anitta tem sucesso internacional. Mas para o padrão da época dos anos 80, em um mundo pouco globalizado, a Mara conseguiu quebrar fronteiras. A maior prova disso é que o seu programa Show Maravilha foi exibido para a América Latina. Então, em uma época onde o acesso à informação era muito diferente do que é hoje, Xuxa e Mara conseguiram realmente quebrar fronteiras e chegar a pontos que talvez naquele momento pensávamos que eram inimagináveis. Então o Show Maravilha ele teve esse suporte no sentido de qualidade, de autonomia de uma apresentadora que tinha também a função de cantar muito bonita, de saber apresentar e por já ter sido um sucesso desde criança na Bahia. Eu lembro que o Show Maravilha tinha como referência um sol e um arco-íris que brilhavam
e iluminavam as manhãs por hora e as tardes por outras. E o mais curioso é que depois que o tempo passou, a Mara, que trouxe esse arco-íris tão vibrante para todos nós, fez depoimentos extremamente homofóbicos. Ela que trouxe o arco-íris de uma forma tão leve. Mara também foi responsável por levar artistas como Daniela Mercury para o seu programa e lançar, quem diria, até mesmo Ivete Sangalo em um concurso musical. Mas Mara se perdeu. Se perdeu porque deixou de lado algo que nenhum artista poderia deixar, que são as suas raízes. Acho que todos nós temos o direito de reconstruirmos as nossas vidas, as nossas opiniões, os nossos conceitos, mas as nossas raízes, elas devem ser respeitadas. E para um artista, é muito difícil você manter o sucesso quando você menospreza, ignora e principalmente quando você criminaliza tudo aquilo que você viveu. E foi isso que aconteceu com a Mara. Tudo o que aconteceu nos anos 80, naquela carreira gloriosa que ela teve, a partir do momento em que ela se converteu, é como se aquilo tivesse sido um trauma ou uma mentira. E isso fez com que ela hoje se tornasse uma mulher muito diferente do que ela era naquela época e perdesse muitos fãs. Mara sempre foi superior à Angélica, muitas vezes conseguiu vencer a Xuxa. Então, olhar para Mara hoje é inadmissível, porque o que ela representou no passado é muito diferente do que ela representa hoje. Eu lembro de situações do Show Maravilha muito cômicas. Uma vez na gravação, a Mara estava um pouco chateada e a mãe estava dando uma bronca dela em um dos intervalos da gravação. E curiosamente, o Menudo, da qual ela namorou, porque todo mundo sabe que Mara passou por Menudo, Polegar e Dominó, né? Mas o Roy estava sentadinho e eu me lembro, eu criança, olhando e pensava: nossa, aquele é o namorado da Mara, ele é do Menudo. Lembro também que Mara tinha uma ligação muito forte com as crianças durante os intervalos, sempre foi muito gentil, muito carinhosa. E quem trazia a Mara era aquele seu famoso trenzinho, né? Acho que esse foi um grande erro do SBT, não se preocupar com essa caracterização do que era o Show Maravilha. Todas as apresentadoras da época tinham o seu veículo, não é? A Xuxa vinha de nave, a Mara de trenzinho e a Angélica de balão, ou numa época também ela vinha da casa. Agora, a partir do momento que o Show Maravilha abandonou o trenzinho, ele descaracterizou uma coisa que era muito importante. Era como se, na época, o show da Xuxa começasse sem a nave espacial. Era um símbolo muito importante do qual o SBT desconsiderou completamente. Então, nos últimos cenários da Mara, não havia mais o trenzinho. Aliás, tinha um dos cenários que tinha a Estação Maravilha, mas o trenzinho já não existia mais. Então isso mostra como a falta de preparo, até mesmo da equipe de produção, da direção do programa, que não se preocupavam com a imagem da apresentadora, não se preocupavam com a imagem do programa e principalmente não se preocupavam com a história que estava sendo construída ali. Talvez não percebiam a grandiosidade que era o Show Maravilha. A Mara também tinha uma coisa muito bacana, que eram os assistentes de palco. As borboletas, as maravilhas, os marotos. Tinha um boneco que poderia ter continuado o tempo todo, que seria uma espécie de Louro José para o que era a Maria Braga, que era o Chocrível. E também um personagem que não poderia ter sido abandonado, que era o Banana, que fazendo uma comparação com a Xuxa, era como se fosse o Dengue e o Praga, ou seja, assistentes de palco importantíssimos que ajudaram a Mara a formar uma imagem no momento inicial da construção do Show Maravilha. E tudo isso se perdeu.
Acho que esse é um erro que não é somente do Show Maravilha, mas é um erro que geralmente as emissoras que, que tentam enfrentar a Globo cometem. Elas descaracterizam seus produtos e não fazem como a Globo, que sustenta a sua imagem e investe, inclusive, para que esta imagem melhore. O Show Maravilha, de fato, me traz muitas boas recordações. Me traz muitas imagens de artistas que iam cantar, como Ed Mota, Jane du Boc, Leci Brandão, As Patotinhas, muitos artistas que na época faziam sucesso e que eu tive o privilégio de, como criança, acompanhar ali no dia a dia do Show Maravilha. Para mim é muito presente a memória de ali na Vila Guilherme, esperando para entrar no programa, na fila de crianças, e era uma parede do SBT cheia de tijolinhos, e nós lá esperando para entrar. E de repente, abre-se o portão e aparece a Mara vinda com uma roupa linda, com uma coroa para a gravação. E todos nós crianças ganhando um lanchinho, as mães ficando num lugar separado. No começo, nas primeiras versões, as mães ficavam numa sala separada e depois elas começaram a ficar junto do cenário, na arquibancada. E eu lembro até que hoje eu pergunto, me pergunto, poxa, minha mãe era realmente uma corajosa, porque a primeira vez que eu fui no Show Maravilha, as mães ficavam numa salinha muito pequena, assistindo a gravação por uma televisão branca e preta, e ficavam horas ali. E a minha mãe suportou tudo isso para que eu tivesse aquela diversão lá dentro. Então foi muito bacana a experiência de viver no Show Maravilha, e o cheiro do estúdio é uma coisa que vem até hoje para mim. Eu me lembro até de quando nós entrávamos no estúdio, quando os pompons estavam no meio do palco, e nós pegávamos o pompom e íamos para cada um para o seu lugar. E depois vinham as borboletas e as maravilhas que distribuíam às crianças. O cheiro era muito característico e jamais eu vou conseguir esquecer e apagar da minha memória esta lembrança que, sem dúvida nenhuma, foi uma lembrança muito importante e que até hoje me traz recordações das quais eu não consigo me livrar. A Mara realmente é uma grande artista. Eu torço por ela, mas de fato hoje eu não a admiro mais. Eu não tenho nela a mesma imagem revolucionária que naquela época, aquela moça adolescente, já iniciando a fase adulta, tinha para aquela geração. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para ela, mas de fato acredito que foi uma trajetória infeliz após a saída do SBT e que dificilmente conseguirá retornar àquele grande público do qual ela tinha. Mas muito sucesso e muito obrigado, Dudu, pelo convite ao canal. Um grande beijo para todos vocês.